Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, vindo te informar sobre a mais nova polêmica entre a seleção espanhola e o Barcelona. Saiu há poucas horas a convocatória da data FIFA de outubro e na lista do Luis de la Fuente estava o nome de Lamine Yamal, o que por si só já seria muito polêmico, porque havia um certo consenso que está no momento de cuidar um pouco mais do jogador. Não coloca ele para jogar partidas com tão pouco tempo de descanso entre uma e outra, como é o caso da data FIFA. Principalmente pela falta de importância desses jogos, a Espanha já está com a classificação muito bem encaminhada e vai enfrentar adversários muito fracos. Mas não ficou aí a polêmica da vez. Aprofundou, porque poucas horas depois da convocatória vem um comunicado médico do Barcelona afirmando que o jogador está fora pelas próximas 2 a 3 semanas, por conta de uma reincidência naquele problema do pubis que ele já sofreu na data FIFA anterior. Obviamente, os meios de comunicações espanhóis estão questionando um pouco essa lesão ou não, e nós vamos explicar o caso em sua completude aqui para você, com o máximo de detalhes que a gente puder trazer, e lá no final emitir nossa opinião a respeito. Mas antes, aquele lembrete, você sabe que é importante, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, dá o seu engajamento, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Começamos a produzir conteúdo de maneira regular, com atenção aqui no YouTube há menos de 3 meses e já caminhamos para 10 mil inscritos no canal. Me ajuda a chegar lá. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E no caso mais específico do vídeo de hoje, muito mais informação que entretenimento, né? Vamos começar recapitulando a situação do Yamal. Na última data FIFA, o Yamal é convocado, vai para os jogos contra Bulgária e Turquia, joga contra a Bulgária sem nenhum tipo de problema, mas no dia seguinte não treina. No dia seguinte a esse, não treina de novo e reaparece como titular para jogar mais de 70 minutos contra a Turquia. Ambas as partidas foram vencidas com extrema facilidade pela Espanha. O Yamal foi destaque em ambos os jogos, mesmo que não tenha feito gols, mas com assistências, dribles, o show que ele costuma dar. Jogou essa partida como titular e ali parecia que ele tinha sido poupado dos treinamentos, mas estava 100%. Jogou titular, jogou bem, jogou o tempo todo. No entanto, quando ele se reapresenta ao Barcelona, ele se reapresenta com um problema no pubis. E aí o Hansi Flick vem a público e fala numa coletiva de imprensa que o Lamine Yamal não está sendo bem cuidado pela federação. Porque ele claramente estava com dores, teve injeções de analgésico aplicadas para poder superar a dor e jogar contra a Turquia, e por isso, o que era para ser um problema minúsculo acabou se transformando numa lesão. Ele agravou as dores que vinha sentindo e ficaria de fora das próximas partidas do Barcelona. Aí começa o show de canalice, o show de hipocrisia da Federação Espanhola, de dizer que não sabia que o Yamal estava com dores. O Yamal com dores? Nunca desconfiamos. Como seria possível? Yamal estava mal. Pai, e um show de hipocrisia e canalice, porque o mundo inteiro sabia, o mundo inteiro noticiou, o atleta ficou 2 dias sem participar das sessões de treinamento, fazendo trabalho de recuperação por conta de dores. O dia inteiro só na academia sem ir para campo, e a federação não sabia que ele estava com dores. O que aconteceu? O técnico não viu que o Yamal não estava treinando no campo, estava na academia treinando separado? Ninguém perguntou, ninguém informou, ele não precisou autorizar, ninguém sabia. Beleza. É o que infelizmente virou moda hoje em dia, já que ninguém pode provar que eu fiz merda. Eu vou negar até as últimas consequências que eu tenha feito algo de errado, não podem provar, então eu vou fingir que sou inocente. Isso daí para mim é uma demonstração de falta de hombridade, e foi isso que a Federação Espanhola fez, o de la Fuente fez, enfim. E no final das contas o prejuízo é do Barça. Pela seleção ele jogou, pelo clube não, se recupera no clube e na próxima data FIFA vai ser convocado de novo, como a gente já tinha dito que aconteceria. Ninguém vai ter o discernimento de pensar, ele lesionou da última vez, bora dar um tempo de descanso pro garoto. Não, já reapareceu, já dá pra jogar, já tá entrando em campo.
convoca de novo. E se lesionar, recupera no clube, na próxima data FIFA, convoca de novo. Uma palhaçada esse negócio data FIFA. E todo mundo que gosta do futebol de clubes, a não ser que torça para uma equipe que não tem jogadores convocados, tá de saco cheio da dinâmica da data FIFA, tem que mudar. Tem que diminuir as datas, ou pelo menos elas têm que ser escolhidas de maneira mais cuidadosa para não atrapalhar a temporada. Isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido. Beleza, mas aí também vem para mim o grande erro do Flick, agora tem que apontar o dedo para ele, na gestão de minutos do Yamal. Yamal veio se recuperando com todos os cuidados, o Barcelona ganhando seus jogos, ganhou jogos difíceis, contra o Newcastle, por exemplo, fora de casa, sem precisar recorrer ao Lamine Yamal. O time parecia bem azeitado, apesar da ausência do seu principal jogador. Contra a Real Sociedad, ali tudo certo, tá? Ele entra no segundo tempo, joga 30 minutos, deixa boas sensações. Tava tudo muito bem planejado, tudo indo nos conformes. Só que aí, contra o PSG, o Flick errou. Não tinha necessidade e nem era recomendável que o Yamal fosse para campo como titular. E mesmo que fosse, jamais para jogar 90 minutos, como foi o caso. E eu digo que não tinha necessidade por dois motivos. Primeiro, porque o jogador estava se recuperando de uma lesão que requer um cuidado maior. E o próprio Hansi Flick falou sobre isso. Ele não pode jogar 30 minutos num jogo e 90 no outro. Ele tem que ir entrando gradativamente, 30, 40, 45, 60, entra como titular, mas sai no começo do segundo tempo, aí 75, até poder jogar 90 mais uma vez. O Flick sabe disso, e aí vem o segundo motivo pelo qual eu acho que não era recomendável, que não era necessário. Ele acabou se deixando levar por um sentimento da torcida de que essa partida era extremamente decisiva e tinha que ser vencida a qualquer custo. Eu nunca tinha visto o Flick cometer um erro do tipo. Ele sempre foi muito pragmático na escolha das suas prioridades. E dessa vez ele se perdeu. Esse papo de final que ninguém viu é muito bacana pro torcedor e pra imprensa. Esse papo de os dois melhores técnicos do mundo é muito legal pra imprensa, é muito legal pro torcedor. A ansiedade do torcedor, a maneira que a imprensa vendeu esse jogo, tudo tá no caminho certo, tudo tá correto, não tem nada fora do tom. Mas o treinador, ele precisa entender. E eu acho que é a primeira vez que eu critico o Flick aqui nesse canal, porque eu acho que agora sim ele merece. O treinador tem que entender, cara, não é um jogo transcendental, não é um jogo que, se eu ganhar, eu tenho alguma garantia de futuro, e se eu perder, eu prejudico a sequência da temporada. A fase de liga da Champions é muito divertido, tem muito jogo, são várias partidas acontecendo simultaneamente. A galera que não gosta tanto de assistir uma partida, gosta mais de highlight, coloca pra assistir no mosaico e fica vendo highlight ao vivo a tarde inteira. É uma maravilha pra quem transmite, pra quem gosta de futebol. Mas se a gente for falar de nível de competitividade, por mais divertido que seja assistir, a realidade é que essa primeira fase ela é esvaziada. Você não precisa ir bem para se classificar para o mata-mata. E lá no mata-mata você encaixa o time, resolve a vida e bate campeão. O PSG é exemplo disso. O PSG teve uma primeira fase ridícula e depois chegou e bateu campeão porque encaixou no mata-mata. Então a importância da primeira fase é esvaziada. Ah, mas agora não, porque agora os primeiros vão decidir em casa. Mais ou menos. Tem um negócio de roubar o mando de campo que colocaram no regulamento, aonde uma equipe que terminou lá na rabeira, se classificou nas últimas posições, ainda pode decidir em casa, enfrentando uma equipe que terminou em terceiro e em quarto lugar. Só quem tem garantia é primeiro e segundo, e mesmo assim, vamos falar a realidade, não é assim, é claro que é uma vantagem, mas não é absolutamente necessário decidir em casa para você poder se classificar, para você poder bater campeão. Dá para se classificar fora, não é uma sentença de morte. Então, é uma primeira fase esvaziada. E muita gente pode falar do descanso. Ah, mas se você se classificar no G8, você tem 2 partidas a menos, isso faz diferença no calendário? Concordo, mas se você entrar com um time reserva durante as 8 rodadas, você descansa 8 e tem que jogar só 2 a mais no mata-mata. Então até isso tem que ser refletido. Será que o meu time reserva ganha das piores equipes do continente?
me classifica e vale a pena esse risco retorno. Tá muito esvaziada essa primeira fase. Tá muito divertida, mas ao mesmo tempo esvaziada de importância, né? O que pode servir é para diagnóstico. Deixa eu entrar com o meu time aqui contra as grandes equipes e ver se eu tô bem preparado. Mas quanto ao PSG, por causa dos desfalques, até isso não teria importância. Eu já falei isso desde antes da primeira fase e eu sei que quem transmite vai insistir na tese que não é assim que funciona, que essa primeira fase é extremamente importante, que todo jogo é decisivo. Eu sei, mas você também precisa entender que eles estão tentando vender o produto, é um produto que eles têm na mão, que ele quer que você assista. Ele vai tentar te convencer disso e eu discordo. Já tinha falado antes do jogo. Se for pro Barcelona tropeçar, que seja contra o PSG. Entre perder pro PSG e empatar com a Real Sociedad, eu prefiro perder pro PSG. Já tinha falado isso antes do jogo, né? Porque Real Sociedad, Sevilha, se você deixar pontos pelo caminho, tu pode perder o título espanhol lá no final. Contra o PSG, não. Perdeu. Tem 6 jogos para vencer e ainda se classificar. E quem sabe até no top 2. Porque na temporada passada o Barcelona terminou em segundo com 19 pontos. Perdendo do PSG e ganhando das outras equipes mais acessíveis, vai terminar com 21, tá na briga, tá na tábua, beleza? Então, era uma partida que não tinha tanta importância quanto o torcedor dava, quanto a imprensa deu e o técnico tinha que ter entendido. Você pode até discordar, não, eu não acho que seja tão pouco importante assim, a gente debate. Mas eu não vou aceitar debater que o Yamal tinha que ser arriscado nessa partida. Não era uma semifinal. Final antecipada também não era. Não vale de nada. Esse negócio de final antecipada é para imprensa. Não era jogo para arriscar o Yamal. E o Yamal foi arriscado. E tanto ele foi arriscado que ele sai do jogo lesionado. O que talvez até sirva para a gente entender por que ele jogou tão bem 30 minutos e depois desapareceu. Ele não foi sumindo aos poucos, né? Que às vezes o jogador vai cansando, ele vai cada vez participando menos até não participar mais. No caso do Yamal, não. Ele jogou 30 minutos igual um furacão e aí, de repente, ele não ganhou mais nenhuma disputa. Ah, porque o Nuno Mendes é brabo? É. Mas até o Lucas Hernandes não perdeu nenhum duelo pro Yamal. O Yamal contra o Nuno Mendes no primeiro tempo estava muito melhor do que no segundo tempo contra o Lucas Hernandes. Isso tem que ser falado. Então, muito claramente, o Yamal não tinha condições. E aí a gente vem para o outro debate. Já falamos que o Flick errou, o planejamento tinha que ser melhor feito, o Yamal não poderia ser arriscado, essa partida não valia esse tipo de risco, tanto que o João Neves não foi para campo por parte do PSG, mesmo que já estivesse clinicamente liberado, porque havia risco de reincidir na lesão. Tinha que ter sido feita essa avaliação. Beleza, e aí entra o Yamal. O Yamal tem que levantar o dedinho e falar, professor, ele precisa. Ele não precisa nem falar, basta fazer o gesto. E aí cai no chão segurando o pubis. Pronto, na primeira dor que ele sentisse, ele também precisava entender que esse jogo não tinha a importância que se deu para ele na imprensa. Era um jogo muito mais simbólico, que até o simbolismo perdeu quando os principais jogadores, ou boa parte deles, já não estavam à disposição dos seus clubes. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Rafinha, João Garcia, Fermin, Gavi, caramba. O que mais tinha era desfalque para as duas equipes. Então ele precisava ter entendido. Abandonar a ideia de que ele precisa ser o guerreiro que joga todos os minutos para mostrar para a torcida que ele está disposto a fazer sacrifício. E entender, ter o discernimento de perceber que ele está ali arriscando uma lesão em um jogo de menor importância que pode tirá-lo de partidas muito mais importantes, inclusive do clássico, que pode ser decisivo no Campeonato Espanhol. Um clássico, da maneira que Real Madrid e Barcelona estão disputando o título ponto a ponto como é agora, pode ser o confronto direto que lá no final a gente vai dizer que definiu o campeonato. E o Yamal arrisca estar fora, daqui a pouco a gente fala melhor sobre prazo de recuperação, para jogar contra o PSG. 90 minutos, numa partida que o PSG ganhou, e daí? Continua o Barcelona podendo bater campeão, continua o PSG podendo não ser campeão, não resolveu nada. Beleza? Então o Yamal tinha que ter tido esse discernimento, mas, bora botar um asterisco? A gente esquece, mas ele tem só 18 anos. É normal um jogador de 18 anos não ter esse discernimento. Então, para mim, 80%
do problema foi a comissão técnica não ter enxergado aquela situação da maneira correta e ter preservado o jogador. Podia até ter entrado titular, mas 90 minutos não podia jogar de jeito nenhum. Resultado, uma lesão de 2 a 3 semanas. Uma lesão de 2 a 3 semanas. É a mesma lesão que ele estava se recuperando antes. Tinha melhorado, mas voltou a sentir dores. E certeza absoluta, vai perder o jogo contra o Sevilha. Certeza absoluta, vai perder a data FIFA, vai ser desconvocado. Não vai jogar pela seleção, aí também para mim tanto faz. E vira dúvida para a partida contra Girona, Olympiacos e Real Madrid. Se ele se recuperar no prazo mínimo, ele fica fora da data FIFA, contra o Girona ele volta. Junto com Rafinha, junto com Fermin, junto com o Baldé 100%, porque aquele desempenho dele contra o PSG pode ter algumas falhas táticas, mas principalmente foi a dificuldade física, mais de um mês fora. Então pode ser que ele volte contra o Girona junto com toda essa galera. Mas se ele for demorar o prazo máximo, ele volta no dia 26 contra o Real Madrid. Perde o jogo contra o Girona, 18. Perde o jogo contra o Olympiacos, 21. Volta a jogar só contra o Real Madrid no dia 26. E aí, se ele volta contra o Real Madrid, ele não volta 100%. Ele não volta para jogar titular. Ele não volta para entregar tudo que pode. Olha o tamanho do prejuízo. Você está entendendo por que eu não acho que valeu a pena arriscar? Não estou nem falando da derrota. Mesmo que tivesse ganhado. Ganhamos do PSG, o Yamal lesionou. Não teria valido a pena. Esse jogo era muito menos importante do que os jogos que o Yamal vai acabar perdendo, né? Então, não há nenhuma confirmação de se ele vai voltar no prazo mínimo ou máximo. Pode ser que volte contra o Girona, pode ser que apareça só contra o Real Madrid, pode ser que nem isso, porque é o tipo de lesão que você tem que tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Kaká. O Kaká ignorou uma pubalgia que ele tinha para poder jogar a Copa do Mundo de 2010 e nunca mais jogou em alto nível. Nem na própria Copa do Mundo ele conseguiu ir bem, porque jogar com esse tipo de problema é sempre muito difícil. Nunca mais voltou a ser o Kaká melhor do mundo, ou que pelo menos brigava por melhor do mundo nos anos anteriores. E o Yamal tem que tomar cuidado. Não dá pra ficar sacrificando. Não dá pra ficar pensando que nas redes sociais vão dizer que tu pipocou pro Nuno Mendes. Tem que ter consciência e ir pra recuperação completa. Não é isso? A polêmica que tá tendo é porque tem alguns jornalistas espanhóis falando que o Yamal não tá lesionado, não. Ele tá fingindo. Porque tem uma queda de braço entre Federação e Barcelona e o Barcelona não quer deixar o Yamal ir para jogo. Gente, pelo amor de Deus. Isso é burrice por 2 motivos. Eu não tô dizendo que não acontece, tá? Tem clube que manda o jogador fingir lesão. Olha, diz que tu tá lesionado, não vai pro jogo não. Fala que tu não tem condições. O Di Maria já falou várias vezes que quando ele jogava no Real Madrid, o Real Madrid mandava ele fazer isso. O Real Madrid mandava ele dizer pra seleção que não podia ir. E ele ia do mesmo jeito, e jogava, e arrebentava, né? Inclusive na Copa de 14, o Real Madrid falou, olha, não vai pro jogo. Eu não lembro se era a semifinal contra a Holanda ou a final contra a Alemanha. Mas ligaram pra ele e falaram, não vai pra jogo. Tu não pode fazer esse sacrifício, tu pode te lesionar, tu vai ter problema. E o Di Maria falou, irmão, pelo amor de Deus, foi pro jogo e arrebentou, né? E aí o Real Madrid até vendeu ele depois. Alguns dizem que já queriam vender desde antes. Outros dizem que venderam porque ele desafiou a autoridade do Florentino, enfim. Mas acontece, o clube às vezes tenta fazer o jogador fingir. Eu não estou dizendo que não acontece. E eu também não estou dizendo que não tem jogador que faz. Quem não lembra daquele caso dos e-mails do Marcelo, que ele pediu dispensa da seleção, voltou para Madrid, na época do Mano Menezes, né? Entre 2010 e 2014, na época do Mano Menezes, só que aí ele foi mandar... Isso daqui, pessoal, é o que dizem os setoristas que cobriram o caso. Eu não li o e-mail, tá? Eu não li o e-mail. Mas os setoristas que cobrem o caso, e o Marcelo nunca desmentiu, e o Mano Menezes também nunca desmentiu, né? Então é bem provável que seja verdade.
Mas os setoristas que cobriram o caso na época, falaram que o Marcelo teria mandado um e-mail falando, olha, já consegui a liberação, falei que eu estava com dor, já resolvi o problema, tô voltando mais cedo, vou me reapresentar. Dando a entender que ele não estava realmente lesionado, estava de migué, porque achava que aquela partida era pouco importante e queria mesmo era estar junto com o grupo do Real Madrid. E só que na hora que ele mandou o e-mail, ele mandou para a comissão técnica do Real Madrid e da seleção brasileira. Então o Mano Menezes recebeu o e-mail. E nunca mais convocou o Marcelo. E quando perguntavam, mano, mas por que tu não convoca o Marcelo, o melhor lateral esquerdo do mundo? Ele dizia que tinha os seus motivos, que tinha que estar quem queria estar. E quando perguntavam do e-mail, ele falava, desconversava, não dizia nem que sim, nem que não. Então acontece, tá? Tô dizendo que não acontece, é claro que acontece. Mas o caso do Yamal não é verdade, não é isso, não tem condições de ser. Primeiro porque o Yamal, se tivesse fingindo estar lesionado para não ir para a seleção, iria fingir depois do jogo contra o Sevilha. Não é o que ele quer, não jogar pela seleção? Então tudo bem, vai pro jogo contra o Sevilha domingo, joga, 43 do segundo tempo, jogo resolvido, uma fisgada e sai manquitolando. Pronto, já não vai pra seleção. Era só assim para resolver. Se ele tivesse sido orientado pelo Barcelona para fazer isso, ele teria sido orientado a fazer isso depois do jogo contra o Sevilha, não antes. Porque agora ele não vai jogar pelo Barcelona contra o Sevilha, numa partida que, depois de uma derrota no meio da semana, é importante vencer, e na pontuação que está 19-18, um ponto de diferença para o segundo colocado, é importante vencer. Então ele teria que fingir depois, não antes do jogo contra o Sevilha. Então isso daí é loucura, é crise, é uma tentativa de manchar a imagem do garoto, e isso acontece de maneira recorrente por parte da mídia de Madrid. Então não tem o menor sentido isso, beleza? Outro motivo para eu não acreditar, para eu acreditar que sim, ele está lesionado, é o desempenho que ele teve no segundo tempo contra o PSG, que a gente já abordou anteriormente, mas aqui não custa a gente repetir. Arrebentou 30 minutos, sumiu dali em diante, não tocou mais na bola. No segundo tempo inteiro, o Yamal teve um lance, que ele dá o drible para dentro, o Nuno Mendes faz a falta, era para ter sido expulso, o juiz poupa o Nuno Mendes da expulsão, um erro que todos os comentaristas de arbitragem do mundo inteiro apontaram que foi um equívoco do Michael Oliver, podia ter mudado as direções da partida, mas eu sinceramente acho pouco importante discutir, porque eu não acho que essa partida era uma partida transcendental, ao mesmo tempo que eu não acho que a gente pode se apegar a um erro de arbitragem para justificar o mau desempenho do Barça. Então não foi uma não expulsão decisiva para o jogo, com certeza. Mas não foi por causa dessa não expulsão que o Barcelona jogou mal, e não foi essa não expulsão que vai acabar com as chances do Barça ser campeão. Se fosse uma semifinal, eu tava bem puto. Não é isso? Então, se ele tava fingindo, fingiu bem, hein? Porque nem na bola tocou o segundo tempo inteiro. Nem do Lucas Hernandes, que é um lateral de qualidade questionável, é um lateral que tem suas dificuldades, mesmo sendo um zagueiro lateral. Ele jogando pela lateral tem os seus problemas com pontas muito menos talentosos, ali prevaleceu. Yamal não viu a cor da bola. Claramente já estava lesionado desde ali. Beleza? Então a situação é essa. Yamal lesionado, uma polêmica vazia por parte da imprensa espanhola, um erro do Hansi Flick no planejamento de minutos, não podia o Yamal ter ido jogar 90 contra o PSG. O próprio Yamal, mas aqui o asterisco de ter 18 anos de idade, é um atenuante. Ele deveria ter entendido que não era jogo para forçar, era jogo para pedir substituição. Se fosse Barcelona e PSG, final da Champions é outra parada. Mas segunda rodada da primeira fase, pede substituição e vai cuidar do teu físico. Não aconteceu. Não jogará contra o Sevilha, não irá para a data FIFA. É dúvida contra o Girona, e se jogar não é 90 minutos. É dúvida contra o Olympiacos, e se não tiver jogado minutos contra o Girona, não será titular. E pro caso do Real Madrid, dificilmente não estará clinicamente liberado, porque vai superar o prazo de 3 semanas que deram. No entanto, porém, dificilmente chegaria a 100%, a não ser que já tenha tido partidas, minutagem acumulada contra Girona e Olympiacos. Foco do tratamento do Yamal é Real Madrid, clássico, do dia 26.
Daqui a pouco a gente vai soltar também a análise pré-jogo na parte da noite, horário do jantar. No horário de Brasília, por volta das 8, 8h30 da noite, a gente solta a análise pré-jogo e lá eu falo um pouco melhor de como que o Barcelona deve se organizar para jogar contra o Sevilla sem Lamine Yamal. Não pode ser igual fez das outras vezes, porque agora não tem nem o Yamal, nem o Rafinha. Quebra-cabeça aí que o Hansi Flick vai ter que resolver e a gente vai trazer na análise pré-jogo o que a gente acha que vai acontecer e o que a gente acha que ele deveria fazer. Por hoje, a gente vai se encaminhando para encerrar esse vídeo, mas deixa eu reforçar o lembrete que eu fiz lá no começo. Curte, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Rumo a 10 mil inscritos. Por hoje a gente encerra, aquele abraço e até o próximo vídeo.